Sabemos que hoje algumas outras autoridades, além da ANPD, já têm punido os agentes por questões de privacidade baseadas em outras legislações, como o Marco Civil da Internet e o próprio Código de Defesa do Consumidor. Com a entrada em vigor das finalidades da LGPD, vai ser de suma importância que a ANPD trabalhe de forma coordenada com estas outras autoridades, para garantir uma atuação coerente e dotada de previsibilidade. Esses são requisitos importantes para termos o engajamento das empresas, que são fundamentais na construção de uma cultura de privacidade no país. O Antônio vai falar um pouco sobre esse aspecto para a gente agora. Então, seguindo esse roteiro, fica evidente, eu julgo para a gente, que a multa não é prioridade, como eu falei. Isso já foi, inclusive, esclarecido publicamente por uma diretora da NPD, a Miriam Wimmer, que as multas realmente não são a prioridade e, ainda que elas sejam fundamentais, elas precisam estar previstas para evitar uma certa sensação de impunidade em casos muito graves, que você realmente vai ter que ter aplicação de uma multa para poder coibir o comportamento negativo da empresa. Isso porque as multas, no passado, aplicadas por outras agências, diante de outras leis, como a Anatel, a Lei Geral de Telecomunicações, a ANAC, na lei de regência dela e tudo mais, não se demonstraram a medida mais eficaz para fazer com que as empresas passassem a evitar o cometimento de infrações, e a gente vê, inclusive pela experiência estrangeira, que é muito mais producente a adoção dessas medidas corretivas e preventivas que a NPD tem visto. Ainda nesse sentido, a diretora, a Miriam Wimmer, esclareceu ser possível que um incidente envolvendo vazamento de dados não necessariamente gere uma sanção. Isso é um bom exemplo, desde que seja constatado que a empresa tenha sido diligente e tenha adotado as medidas ao alcance dela para evitar maiores danos, né? Em que pese todos esses avanços aí que a gente está discutindo, no sentido de uma regulação responsiva e mais equilibrada e mais eficiente, é necessário lembrar que, para que seja posta em prática, essa regulação responsiva demanda não só esse esforço que a gente tem em vista da própria NPD, mas uma certa coordenação entre todos os órgãos, agências de fiscalização estatal, entre todas essas autoridades. Que de nada adianta a NPD ajustar a atuação dela de forma progressiva, monitorar a conduta de uma empresa e estabelecer um plano de cooperação, correção, se essa mesma empresa já tivesse sido condenada ao pagamento de uma multa pesada por uma outra autoridade, que está ali operando ao lado da NPD, né? E essa multa seja aplicada a partir do mesmo fato, né? Um fato que, para a NPD, ela entende que ela consegue aplicar uma medida corretiva ou preventiva, em vez da multa, mas uma outra autoridade, a partir daquele mesmo fato, daquele mesmo descumprimento, entende que aquilo tem que ser punido de uma forma mais dura, com uma alta multa. Isso quebra a lógica da regulação responsiva, né? Regulados em vários ramos de atividade econômica, levando a pontos de toque entre a NPD e outras agências e órgãos fiscalizadores, que podem entender que o mesmo fato tem repercussão jurídica não só no âmbito de competência da NPD, mas também no seu próprio. Então, por exemplo, uma empresa de telecomunicação, ela pode, de repente, adotar uma conduta que seja vista como um descumprimento do ponto de vista da LGPD, e aí sob competência da NPD, mas também pode ser visto como algo a ser tratado pela própria Anatel. Esse é só um exemplo. E a gente ainda tem os órgãos de defesa do consumidor e outras autoridades que a gente possa imaginar que podem vir a querer tratar de um mesmo caso, a partir de um mesmo descumprimento, cada um no seu âmbito de competência. Então, é bem verdade que a LGPD ela estabelece claramente que cabe apenas à ANPD aplicar as sanções administrativas pelo descumprimento dos dispositivos da própria LGPD. Contudo, outras autoridades têm utilizado outras leis para abertura de processos com fundamento em atividades, no fundo, que o fundo do caso ali é a atividade de tratamento de dados. Um importante exemplo dessas autoridades é a Senacom. Então, você tem o mesmo fato, que é reputado como um descumprimento para efeitos de LGPD e atuação da NPD, mas esse mesmo fato também é enquadrado por uma outra autoridade, como a Senacom, como algo a também está no âmbito de competência dela, Secretaria Nacional do Consumidor, né? E você também pode ter um apenamento vindo da Senacom. Então, as empresas reguladas, fiscalizadas, diante dessa situação, podem acabar se vendo oprimidas e ficar esperando julgamentos de várias autoridades que podem resultar em um todo punitivo completamente desprovido de proporcionalidade, contrariando a ideia, a essência da ideia do que a NPD quer defender, que é uma regulação responsiva,
em última análise, prima pela aplicação progressiva e proporcional do direito ali, da norma a cada caso concreto. Então, como a gente falou já um pouco antes, só retomando a ideia, esse é o problema. A gente pode ter uma NPD querendo ir aos poucos e estabelecer uma regulação diferenciada que não se baseie só na aplicação de multas em caso de um descumprimento, e outras autoridades, a partir daquele mesmo fato, já multando as empresas. Então, do ponto de vista da empresa, a gente pode ter na prática uma ausência de regulação responsiva. Eu vou pagar pouco ou vou ter que me esforçar, eu vou pagar uma multa menor, não vou pagar uma multa, mas vou ter que me esforçar muito para me adequar a um plano de correção ou a adoção de uma medida preventiva estipulada pela NPD, e, ao mesmo tempo, vou dar conta de ter que pagar uma multa fixada por uma outra autoridade fiscalizadora e reguladora. Então, nesse contexto, a gente destaca a importância de um correto ajuste ou de uma coordenação entre a NPD e demais autarquias, órgãos, fundações e entidades que, de algum modo, possam ladeá-la, né, estar ao lado dela na aplicação de multas. E, felizmente, a gente nota que a NPD está ciente dessa situação e já se colocou em movimento. Há, inclusive, um importante convênio firmado entre a NPD, CADE e a Senacom. Esse é um exemplo de uma tentativa da NPD entrar em composição com outras autoridades, e a gente espera que dessa conversa a gente evite esse tipo de problema de várias sanções sendo aplicadas ao mesmo tempo por diferentes autoridades sobre o mesmo descumprimento, e que essa multiplicidade de sanções acabe colocando tudo a perder nessa tentativa da Agência Nacional de Proteção de Dados de ter uma regulação responsiva que não seja baseada apenas na imposição de multas. Bem, superadas todas essas considerações, a gente espera aqui, eu e a Andréia, ter contribuído com a construção desse panorama do atual momento atravessado pela NPD na edição da regulamentação voltada à fiscalização, monitoramento do mercado e possível aplicação de sanções. Conforme as normas atualmente em debate forem sendo publicadas, a gente vê evolução, aparecerem minutas para debate por meio de consulta pública, a gente espera voltar aqui para conversar em mais detalhes com todos vocês sobre as regras de monitoramento, ciclos de fiscalização, a dosimetria de multas, enfim, outros tópicos. E, basicamente, acho que era isso que a gente queria dividir com vocês hoje. Muito obrigado. Antônio Yunes, muito obrigada por sua participação. Obrigada, Sete, e até a próxima.